A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês que nos acompanham. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a imagem que você tem de Deus? Que imagem você tem de Deus? Enquanto você reflete acerca dessa pergunta, eu quero fazer a leitura bíblica que está prevista para este domingo, domingo do Dia das Mães, que se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, os primeiros versículos deste capítulo, onde Jesus Cristo diz: "Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou." Então Tomé lhe perguntou: "Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?" Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto." Filipe disse a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada." Jesus respondeu: "Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho." Até aqui esta leitura do Evangelho. E como eu perguntei no começo, qual a imagem que você tem de Deus? Eu me lembro quando eu era pequeno, nas aulas de catecismo, eu aprendi que o mais importante dos mandamentos era amar a Deus acima de todas as coisas. E eu voltava para casa sempre com uma dificuldade de compreender, de aceitar esse mandamento, pois eu pensava: como eu posso amar a Deus acima de todas as coisas, sendo que eu nem o vejo? Como é que eu vou amar mais algo ou alguém a quem eu não vejo do que as pessoas que estão sempre perto de mim, do que as coisas que eu consigo enxergar? Na antiguidade, a grande maioria dos povos, e muitos até hoje ainda, tinham representações visuais dos seus deuses. Estátuas, imagens, por vezes com forma de animais, com forma de seres humanos, de astros, estrelas. Assim eram as representações visuais como os antigos imaginavam os seus deuses. O povo de Israel, pelo contrário, ele tinha uma peculiaridade. O Deus em quem eles acreditavam era invisível. Ele não tinha uma imagem, uma representação visual. Lá no Antigo Testamento, Moisés chegou a pedir a Deus para vê-lo. Moisés queria ver aquele Deus que falava com ele. E de tanto que Moisés insistiu, o Senhor Deus permitiu que Moisés o visse de costas. Moisés pôde ver Deus passando através de uma fenda numa rocha, mas de costas. E em outros momentos na Bíblia também, no Antigo Testamento, Deus se manifestou através de coluna de fogo, coluna de nuvem, através de anjos, através de outras manifestações. Mas nunca Deus apareceu em si mesmo, como Ele é, em sua própria natureza. E assim é natural que o ser humano, e especialmente o povo de Israel, que cria nesse Deus que até então era invisível, que nunca tinha se revelado de forma visível, que as pessoas tivessem essa curiosidade, esse desejo de saber como é Deus. Eu quero vê-lo. Esse texto bíblico que nós lemos faz parte de um discurso de Jesus aos seus discípulos naquela última noite, naquela noite em que ele foi traído. Jesus havia lavado os pés dos seus discípulos, ensinado a eles sobre humildade, e Jesus estava fazendo um verdadeiro discurso de despedida. E nesse momento tão emotivo, nesse momento de despedida, os discípulos fazem perguntas a Jesus Cristo, porque eles sabiam que talvez seria a última vez que eles teriam
a oportunidade de fazer essas perguntas ao seu mestre. E eu quero destacar aqui duas perguntas que aparecem de dois discípulos diferentes neste texto. Uma dessas perguntas foi feita pelo discípulo Filipe. E Filipe perguntou a Jesus Cristo, pediu a Jesus Cristo o seguinte: mostra-nos o Pai. Nós queremos ver ao Pai e isso nos basta. Mostra-nos como é Deus. E Jesus aqui dá uma resposta desconcertante para Filipe. Essa resposta aparece ali no versículo 9. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também ao Pai. Quem me vê, vê também ao Pai. Olhar para Jesus Cristo era o mesmo que olhar para Deus, o Pai. Essa resposta deve ter deixado Filipe totalmente desconcertado. E assim é. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos saber como é Deus, como Ele é mesmo, e não como nós imaginamos que Ele poderia ser, nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus diz e precisamos olhar para quem é Jesus Cristo. Como Ele agia, o que Ele ensinou, o que Ele fazia, o que Ele dizia. Ali nós vemos a perfeita expressão de quem é o Pai, de quem é Deus. Uma outra pergunta também é feita pelo discípulo Tomé. No versículo 5, ele pergunta: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Como saber o caminho para onde Jesus Cristo vai? Como saber o caminho rumo à eternidade, rumo ao céu, rumo a Deus? E Jesus responde no versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser através de mim. Jesus Cristo não era simplesmente um homem inteligente, um homem sábio que indicava o caminho por onde deveríamos andar. Mais do que isso, Ele próprio é o caminho. Ele não apenas conhecia a verdade, mas Ele é a verdade. Ele não apenas doa a vida, mas Ele é a própria vida. Assim Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o nosso único caminho para nos reconectar, para nos ligarmos novamente a Deus, e Ele é a própria imagem visível do Deus invisível. O caminho para se chegar até a Deus. E é muito bonito isso que a palavra de Deus nos coloca, Jesus Cristo como um caminho. Ele não é simplesmente um ponto de chegada, mas Ele é o próprio caminhar. Muitas vezes nós nos focamos tanto lá na chegada, mas nós não pensamos na bênção que é a caminhada, ter Jesus ao nosso lado nesse caminho. Nós, como pastores, muitas vezes temos a oportunidade de conversar com pessoas que estão já no seu leito de morte, padecendo por doenças, e muitas vezes a gente ouve falar também de frustrações que algumas pessoas carregam até a morte, até o túmulo. E nós já ouvimos diversas histórias assim de pessoas que se queixam de frustrações que elas tiveram na vida. Mas de todas as pessoas com quem eu já conversei, eu jamais ouvi dizer de uma pessoa que tenha se arrependido de andar no caminho de Jesus Cristo. Nunca ouvi, já ouvi o contrário, de pessoas que se arrependeram de que a vida inteira elas não se importaram com Deus, não se importaram com Jesus Cristo. Mas eu jamais ouvi de uma pessoa que decidiu lá na sua juventude e que passou anos e anos nesse caminho de Jesus Cristo, dela chegar no seu leito de morte e dizer assim: eu me arrependi, eu desperdicei tempo. Caminhar o caminho de Deus não é uma perda de tempo, mas é o que nos conduz à verdadeira vida, a vida em plenitude que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Nós estamos, neste final de semana, no Dia das Mães. No Dia das Mães. E como é uma bênção poder receber esse carinho, esse amor de mãe. A primeira imagem, talvez, que nós, seres humanos, temos do amor de Deus, ela nos é transmitida através do amor das nossas mães. Por isso aqui também nós queremos deixar
as nossas homenagens a estas mulheres que exercem esse papel, essa função de mãe, pois elas refletem também no seu caráter, no seu agir, o amor de Deus. E elas nos mostram também um pouco do que é esse caminho de Jesus Cristo. É um caminho de renúncia, de esforço, de abrir mão de muitas coisas, mas é um caminho que conduz à vida. Eu desejo que todos nós possamos ter um abençoado final de semana, um feliz Dia das Mães. Infelizmente, muitos não poderão abraçar, estar fisicamente perto das suas mães, mas é um momento em que nós podemos deixar um carinho, enviar uma mensagem, compartilhar também da palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu caminhar e que você faça a verdadeira escolha, a boa escolha de andar também nesse caminho de Jesus Cristo, Ele que é a imagem do Deus invisível. E que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos deixar uma pequena homenagem e também uma bênção em forma de música a todas as mães, em especial a minha mãe, também a minha sogra, a mãe da pastora Sabina, nossas avós e a todas as mães daqui da comunidade de Gaspar, lá do Gaspar Alto, e assim também como todas as mães que nos ouvem nesse momento. Chama-se Bênção Irlandesa. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre ao teu favor. E até te encontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te encontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te encontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te encontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Um feliz Dia das Mães.